Vamos iniciar a reunião da Comissão de Segurança, reunião extraordinária da Comissão de Segurança, que tem como objetivo discutir o projeto de lei que tramita na Casa, que trata sobre a unificação da Guarda. Nós temos 3 entidades de classe ligadas à Guarda Municipal que vão fazer suas exposições em momentos diferentes, até para que a gente tenha e colha a opinião de cada um com suas particularidades. E teremos, por fim, uma reunião em que a Prefeitura, já de posse, né, das informações das entidades de classe, possa trazer uma proposta, ou continuar com a mesma proposta, ou entender que cabe alguma modificação na proposta que está tramitando. Então, hoje a gente convidou o Sindiagentes, o Calic vai falar sobre o que o Sindiagentes pensa em relação ao projeto de lei que está tramitando na Casa. É a primeira, e depois a gente vai ter a participação das outras. Então, o Calic e o Romário ainda não chegou, mas o Calic vai iniciar já colocando a opinião dos Sindiagentes em relação ao assunto. Registrar a presença do vereador Bolão e do Maico do do Cadastro de Reserva da Guarda, e também a Prefeitura Municipal, através do Ramalhete, está ali acompanhando essa audiência. Se quiser compor aqui conosco a mesa, Ramalhete, fique à vontade. De qualquer forma, nós vamos enviar para as entidades e para a Prefeitura o link com essa audiência, até para que vocês possam já ter informações da opinião dos Sindiagentes. Ok. Então, vamos passar a palavra. O vereador Bolão quer fazer algum comentário? Então, vamos passar a palavra ao Calic, representando os Sindiagentes. Se quiser fazer uso lá, fique à vontade, ou aqui mesmo. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a essa casa, a Câmara de Vereadores, os vereadores aqui presentes, Bolão, e o vereador Fabrício Gandini, nos honra a presença, e salientar que a Câmara dos Vereadores abriu as portas ao Sindiagente para que o Sindiagente pudesse apresentar as suas razões em relação ao projeto de lei encaminhado pelo governo, que unifica os cargos de agente de trânsito e os cargos ao cargo de agente comunitário de segurança. Nós tivemos aqui uma receptividade nessa casa, através dos vereadores. Destacamos aqui também o vereador Devani Ferreira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente da Comissão de Segurança, que é o vereador Fabrício Gandini. Procuramos todos os outros vereadores, o vereador Bolão está aqui presente, e os outros vereadores também da oposição e também que compõem o cargo da situação, e todos foram receptivos conosco. Nós representamos aqui a categoria da Guarda Civil Municipal, os agentes comunitários de segurança. Nós somos representantes do Sindiagente, que é o Sindicato dos Agentes Comunitários. Muito bem. Por que o Sindiagente ele é contrário ao projeto de lei que foi encaminhado pelo governo? O projeto de lei, ele trata da unificação dos 2 cargos, comunitário de segurança com o agente municipal de trânsito. E são cargos de natureza distintas, que não podem, de forma alguma, serem unificados, porque existem prerrogativas, funções, qualificações e atribuições distintas. Quem está dizendo isso? A Constituição Federal. E a Constituição Federal
no artigo 144, no capítulo 3º da Segurança Pública, ele diz claramente que, no parágrafo 8º, que é facultado aos prefeitos municipais a constituição da sua Guarda Civil Municipal. E no parágrafo 10º, diz que a mobilidade urbana, a fiscalização e educação e engenharia de tráfego será exercida pelo agente de trânsito. O que o legislador entendeu com isso? Entendeu que os agentes comunitários de segurança, no caso os guardas civis municipais, tratariam da segurança pública, efetivamente com patrulhamento preventivo, e os agentes municipais de trânsito cuidariam da mobilidade urbana. Mobilidade essa que restringe e fere o direito constitucional do direito de ir e vir de cada cidadão. Qual cidade hoje, de média a grande porte, inclusive as capitais, que não passa por problema da mobilidade urbana? Então, esse é um problema que tem que ser encarado hoje ou adiante pelo prefeito municipal. Porque o trânsito, ele é, sim, um direito do cidadão. Hoje nós vemos aqui as ruas, nós vemos as avenidas, nós vemos as dificuldades de se estacionar, e tudo isso faz com que seja cerceado o direito de ir e vir do cidadão. Por outro lado, eu quero, e nós trouxemos aqui, que o projeto de lei que o governo encaminhou, ele fugiu o debate. Na verdade, os sindicatos, e eu falo pelo Sindiagente, ele não foi, hora alguma, consultado sobre o projeto de lei. O governo nos chamou para informar. Informar é diferente de discutir. A discussão está acontecendo aqui na casa, na Câmara de Vereadores, que tem 3 atribuições distintas e importantes, que é a de legislar, a de fiscalizar e a de representar. E o que essa casa está fazendo aqui hoje é a de fiscalizar o ato do Executivo antes de aprová-lo. Porque ao aprovar uma lei, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles é verificar quanto à sua constitucionalidade. A outra é verificar se há interesse público ao aprovar uma lei. Então, se há constitucionalidade, se há interesse público, se há verba, se há avanço junto às categorias, então nós entendemos que isso é um trabalho que a Câmara de Vereadores tem e deve fazer. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, na oportunidade que nos foi concedida. Muito bem. O Romário está aqui presente, o nosso diretor também, do Sindiagente. E eu gostaria aqui, nós fizemos uma defesa, uma explanação sobre os motivos que levam o Sindiagente a não concordar com esse projeto, e eu gostaria de ler para os senhores presentes. Projeto de lei, abre aspas, altera a nomenclatura dos cargos de agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito da outras providências. Esse é o caput do projeto de lei. Nota, trata-se do projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo em 28 de dezembro de 2015. Antes disso, já havia rumores da intenção do governo de unificar os 2 cargos. Perante a esses rumores, o Sindiagente tomou a iniciativa de protocolar para o excelentíssimo senhor prefeito Luciano Rezende as razões que levavam
o sindagente e os servidores de carreira da Guarda Civil, os agentes comunitários de segurança, a rejeitar a proposta de unificação. Então, eu trouxe aqui um documento que está protocolado ao senhor prefeito Luciano Rezende. O número do processo é o 2088072/2015. Foi protocolado no dia 8 de abril. Portanto, está fazendo aniversário agora. E nós nunca tivemos uma resposta do prefeito em relação a essa nossa manifestação, que faz um ano. Não poderia ser diferente levar uma informação ao executivo e não levar a informação ao legislativo seria uma falha grande de nossa parte. E para evitar que nós cometêssemos esse erro, eu trago aqui o comprovante que nós também protocolamos para cada vereador, para todos os 15 vereadores, informando também do porquê que nós não concordávamos com esse projeto de lei. Os vereadores, foi protocolado aos vereadores, cada vereador tem um processo e um número diferente, mas posso citar um deles aqui, por exemplo, o senhor vereador Wanderson Marinho, documento 413/2015, porque todos foram protocolados na mesma data, 9 de abril de 2015, ou seja, também está fazendo aniversário, nós levamos ao conhecimento de cada vereador das razões que o sindagente apresenta para não fazer a unificação. Esse documento, quero salientar, que foi um documento que é um documento que eu posso dizer, nós podemos dizer que é um documento rastreável, porque ele apresenta condições de saber qual foi o agente que assinou o documento. Nós tivemos esse cuidado, esse carinho, de não apresentar para o Executivo e nem para a Câmara de Vereadores um documento que não pudesse ser checado, não pudesse ser rastreado. Então, ele consta o nome do servidor, a matrícula, a sua assinatura e consta se ele pertence ao trânsito ou à segurança. Nós tivemos aqui 122 assinaturas, sendo 119 assinaturas do comunitário e 3 assinaturas do trânsito. Pois bem, por que esse número? 119 do comunitário e 3 do trânsito. Porque 119 é um número maior do que a metade dos agentes comunitários de segurança, que na época eram 227. A metade era 114. Então, quando nós chegamos à maioria mais um, nós paramos de coletar assinatura. E por que 3 assinaturas do trânsito? Porque nós precisávamos de pelo menos uma assinatura do trânsito, para poder mostrar que não era unanimidade, junto aos agentes de trânsito, tal projeto de lei de unificação. Por isso, esses números, 122 assinaturas. Muito bem. Antes de avançar no que nós escrevemos, que foi entregue a todos os vereadores, eu vou lê-lo aqui, eu queria salientar que o governo mandou um projeto de lei em tese, dizendo que ele atendia uma lei federal, a 13022. Mas, por algum motivo, o governo esqueceu de inserir 10 artigos que estão previstos na Lei 13022 e não consta no projeto que o governo encaminhou a essa casa. Ora, a pergunta é simples. Como você quer orientar os vereadores a votar algo que simplesmente faltam 10 artigos da lei
Isso chama-se induzir os vereadores a essa casa a erro. Isso é induzir a erro. Não há uma outra resposta. E está aqui. Eu vou dizer quais são os artigos que o governo esqueceu de colocar no projeto de lei. As razões vocês vão ter que perguntar a eles. Não nos cabe o sindiagente dizer as razões, apenas de apontar o erro. Artigo 6º. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. No projeto do Executivo, foi suprimido esse parágrafo do artigo 6º. Foi suprimido. Eles não falam, não comentam sobre isso. Que a guarda municipal, ela é subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo. Quem está dizendo isso aqui não é o sindiagente. O sindiagente, nesse momento, apenas está lendo o que a Lei Federal 13.022 de 2014, de 8 de agosto de 2014, está publicada, então ela está em validade. É apenas uma transcrição. Artigo 9º dessa mesma lei, 13.022. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. O governo mandou a mensagem mantendo o mesmo plano de carreira que existe há 8 anos, que congelou o servidor da guarda. Hoje, o servidor da guarda, para conseguir ir da base ao topo, ele leva de 44 a 104 anos para conseguir avançar por toda a carreira. Lá atrás, quando esse plano de carreira, que ainda hoje é vigente, ele foi concebido e aprovado, a pergunta que se faz hoje, em 2016, porque isso foi aprovado em 2008, é que se alguém que concebeu o plano teve o cuidado e o carinho de verificar se o plano era factível, se colocar na situação de servidor que somos e verificar esse plano, se eu tivesse submetido a ele, seria um plano adequado? Era uma resposta simples e chegaria a uma resposta também simples. Evidente que um servidor não pode ficar, na melhor das hipóteses, ir da base ao topo do plano de carreira, em 44 anos, na melhor hipótese, e em 104 anos, na pior hipótese. É lógico que era um plano que não era factível, e mesmo assim ele foi aprovado, e é o plano vigente que os integrantes da Guarda Civil Municipal estão inseridos e subordinados a esse plano de carreira, que se é que se pode dizer que isso é carreira. Artigo 13º da Lei 13.022, que o governo esqueceu de colocar no projeto de lei, que remeteu a essa casa. Não nos cabe, como sindicato, o sindiagente, responder por que o governo esqueceu desses artigos que estão previstos em Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Essa pergunta eu queria que os senhores fizessem ao governo. Artigo 13º. Parágrafo 2º. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Guarda Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Ou seja, os corregedores e os ouvidores, eles têm que passar por essa casa, é por essa casa de leis. Hoje os corregedores e ouvidores são indicados. Então, evidentemente que eles perdem a sua autonomia. Se eu tenho autonomia funcional, desde que respeitosa, eu posso vir aqui e me manifestar.
Agora, se eu não tenho autonomia funcional, como que um corregedor e um ouvidor de uma guarda civil municipal vai poder atuar se ele não tem independência funcional? Para evitar esse tipo de erro, é que a 13.022, que é a lei federal, veio no seu artigo 13º, dizer que o corregedor e que o ouvidor são cargos independentes, para não sofrerem pressão do Executivo. E hoje eles são indicados pelo Executivo. Então, basta que o corregedor e o ouvidor não rezem na cartilha para que ele seja substituído por um que o faça. A lei teve esse cuidado de dar independência a esses dois cargos, por entender que eles são cargos importantes e precisam de autonomia funcional. Porque sem autonomia funcional não há como você prestar um serviço isento. O artigo 9º, a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Plano de carreira da Guarda Municipal que nós estamos submetidos hoje é um plano de carreira que você não consegue avançar. E isso deveria ter sido discutido pelo Executivo, proposto e discutido e aprovado junto aos sindicatos. E isso não foi feito. Artigo 14º, parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Pois bem, qual foi a intenção do legislador ao inserir esse dispositivo na Lei 13.022? Primeiro, que os militares, eles possuem dispositivos de lei que tanto os amparam quanto cobram. Segundo, a intenção é fazer com que o servidor tenha uma função e uma prerrogativa de função que não fira a legislação. Artigo 15º. Os cargos em comissão, das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Hoje a Guarda Civil Municipal possui vários cargos, que são cargos comissionados, totalmente estranhos à Guarda, que servem a interesses políticos. E a 13.022 quis vetar a possibilidade da Guarda ser utilizada de forma política. A Guarda serve a uma Constituição. E é a serviço dessa Constituição que ampara o trabalho do agente da Guarda Municipal. Parágrafo 2º desse mesmo artigo. Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Esse artigo também foi suprimido no projeto de lei do governo. Parágrafo 3º desse mesmo artigo, artigo 15. Deverá ser garantida progressão funcional de carreira em todos os níveis. A carreira que a Guarda Civil hoje está submetida, de forma alguma permite a progressão funcional do agente. Hoje nós encontramos agentes aqui que com 10 anos da guarda, de exercício na Guarda Municipal, ainda estão no primeiro nível da primeira classe. Isso é inconcebível que uma instituição tenha um servidor congelado. E por que isso acontece? Porque o atual plano de carreira permite esse tipo de
de irregularidade. E o que a lei federal quis fazer é corrigir, tirar o servidor do congelamento funcional. Esse dispositivo também não faz parte do projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores. Por que não foi encaminhado? Porque o governo quer manter o mesmo plano de carreira que está vigente desde 2008. Por que quer fazê-lo? Essa pergunta tem que ser feita para o governo. Artigo 16º, parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. No projeto encaminhado a essa casa, esse parágrafo tem uma redação diferente, sutilmente mudado. Ele diz que substituiu a palavra dirigente pelo secretário, sutilmente mudado. E por que não pode ser o secretário? Porque o projeto de lei, porque a Lei Federal 13022, ela diz que a guarda é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Isso está no parágrafo 1 do artigo 6º, que não consta no projeto de lei que está nessa casa tramitando. Então, de uma forma ou de outra, quando se suprimiu esse artigo, a intenção do governo foi induzir a essa casa a erro. E quem tem que explicar isso é o governo. Pois bem, isso foi só parte do que o governo esqueceu de enviar no projeto de lei para os vereadores. Muito bem. O Sindagente, ele trouxe a essa casa e distribuiu para todos os gabinetes dos 15 vereadores um documento que eu vou lê-lo. Projeto de lei altera a nomenclatura dos cargos de agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito e dá outras providências. Esse é o título, é o caput do projeto de lei que foi enviado do Executivo para o Legislativo. Nota, trata-se de projeto de lei enviado pelo Executivo para o Legislativo em 28 de dezembro de 2015. Informações que o Sindagente presta a essa casa e aos seus membros sobre o conteúdo desse projeto de lei, que eu vou lê-lo agora. A Lei 3022/2014, que trata do Estatuto das Guardas Civis Municipais, veio padronizar a forma como operam e são constituídas as Guardas Civis Municipais em todo o Brasil. A pesquisa de informações básicas municipais do IBGE 2014 demonstra que existem 1.081 guardas municipais distribuídas em municípios brasileiros, nos 25 estados do país, que contêm e contam com este órgão de segurança pública municipal. São quase 20% dos 5.570 municípios brasileiros. A Lei número 3022, de 8 de agosto de 2014, estabelece diretrizes e competências da Guarda Municipal. Dentre as especificidades dessa instituição, por meio do poder de polícia, estão a de prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais na realização do patrulhamento preventivo. As guardas municipais são formadas por servidores públicos de carreira única, com uma estrutura hierárquica de postos e graduações de guarda municipal a comandante. Conforme a Constituição Federal de 88, temos artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, esse artigo elenca os órgãos que compõem as polícias no Brasil. O parágrafo 8º desse artigo, que trata exatamente das guardas municipais,
consta desse documento, que eu vou lê-lo, continuar lendo. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Que lei é essa? Porque em 88, quando a Constituição Federal foi aprovada, ainda não havia uma lei disciplinando como as guardas civis municipais deveriam atuar. Em 2014, portanto, 11 anos depois de iniciado o processo de aprovação de uma lei que regulamentasse esse artigo da Constituição Federal, foi aprovada em 8 de agosto de 2014 a Lei 13.022, que se trata do Estatuto das Guardas Civis Municipais. Em 16 de julho de 2014, o Congresso Nacional aprova a PEC 77 de 2013. Essa PEC é a proposta de emenda constitucional, promulgando a emenda constitucional 82, inserindo o parágrafo 10º no artigo 144 da Constituição Federal 88, conforme redação abaixo. O que diz o parágrafo 10º da Constituição Federal, do artigo 144? Ele vem exatamente dizer sobre as atribuições de trânsito no artigo 144. Porque as guardas civis municipais já existiam desde a promulgação da Constituição Federal, mas o trânsito não tinha essa regulamentação. O que se falava sobre os agentes de trânsito apenas era dito através do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que dizia que os agentes de trânsito e a forma que eles deveriam atuar. E apenas o Código de Trânsito Brasileiro, para disciplinar a forma de como os agentes de trânsito deveriam atuar a nível municipal, estadual e distrital, era insuficiente. E o legislador achou por bem fazer uma emenda constitucional para dar caráter constitucional à atuação dos agentes de trânsito. E é isso que foi feito, através da PEC 77, 2013, e houve uma emenda constitucional número 82, onde o agente de trânsito ganhou status de segurança pública, porque ele passou a constituir o artigo 144, que disciplina todas as entidades, todos os personagens que atuam na segurança pública, deixando de fora, nesse artigo 144, porque ele foi tratado no artigo 142, as Forças Armadas. Muito bem, o que o parágrafo 10º, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, diz? A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 2. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Abre aspas. Ao promulgar o texto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, registrou o entusiasmado apoio dos agentes de trânsito e manifestou convicção de que a medida contribuirá para reduzir as estatísticas de mortes e acidentes. Renan Calheiros disse também que, ao incluir a educação e a engenharia de trânsito ao lado da fiscalização, no âmbito de atuação dos órgãos de trânsito, a emenda 82, que tinha sido aprovada, favorecerá a prevenção de acidentes e não apenas a punição dos infratores. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN,
42 mil brasileiros morrem por ano em decorrência de acidentes de trânsito. A emenda, portanto, dá caráter constitucional à competência de órgãos e agentes de trânsito. Ora, é exatamente isso que eu acabei de falar e que o presidente do Senado disse. Não havia regulamentação dos agentes de trânsito na Constituição. Havia a atuação dos agentes de trânsito via CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E o Congresso veio reparar esse erro de 88, quando a carta foi promulgada, e o fez, mesmo que tardio, mas o fez em 2014, dando caráter constitucional e institucional aos agentes de trânsito. No parágrafo 10º, não se confundindo com o parágrafo 8º, que trata exatamente dos guardas civis municipais. São coisas distintas. Quem está dizendo isso é a Constituição Federal. E não pode, então, um projeto de iniciativa municipal, de abrangência municipal, alterar uma lei federal, muito menos uma lei constitucional. Então, o que está nessa casa aqui, tramitando, é um projeto de ilegalidade constitucional. Vemos acima que não resta qualquer dúvida quanto às especificidades e o caráter constitucional dos dois cargos públicos do capítulo 3º da Segurança Pública da Constituição Federal de 88, Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de Trânsito. O projeto de lei do Executivo Municipal quer tornar único o cargo de Guarda Civil Municipal com atribuições dos dois cargos constitucionais, Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de Trânsito. Apontamentos importantes do Sindiagente com relação à matéria que tramita nessa casa. O Estatuto das Guardas Civis Municipais, Lei 13.022, artigo 5º, inciso 6º, nos traz. É importante esclarecer isso aos senhores. Sexto, exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. O texto é claro, gente. A Guarda Civil Municipal pode atuar na fiscalização de trânsito de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito, mas de forma alguma manda extinguir o cargo público de agente municipal de trânsito. Não há imposição nesse sentido, a não ser por uma interpretação equivocada que foge dos parâmetros da lei. Nenhuma prefeitura no Brasil extinguiu os seus órgãos fiscalizadores de trânsito e muito menos os seus agentes municipais de trânsito. A Prefeitura de São Paulo e Santos possui a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, onde os seus agentes públicos atuam exclusivamente na engenharia, fiscalização e ordenamento do trânsito. Já outras prefeituras, como Valinhos, Barueri, Curitiba, Serra, Espírito Santo, Cariacica, Espírito Santo, possuem os seus agentes de trânsito lotados na CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito do seu município. Em Vitória, os agentes de trânsito são nomeados na CETRAN, mas atuam na Censo. Boa pergunta. Como é que eles conseguiram fazer isso? Tá bom. Não há motivo para fundir os dois cargos em um único cargo, além de ser inconstitucional. A Constituição Federal 88, no artigo 37, inciso 2, diz que, 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos. O Sindiagente faz alguns alertas importantes que eu quero salientar. A Lei 3022 de 2014, cujo prazo para cumprimento expira em 8 de agosto de 2016, diz que, artigo 15º, parágrafo 3º, deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Não houve nenhuma menção no projeto de lei enviado à Câmara dos Vereadores de um plano de carreira, cargos e vencimentos, como prevê a lei.
o Sindiagente propõe um PCCS anexo, onde o servidor terá a possibilidade real de ascender a todos os níveis de carreira. Hoje o servidor leva de 44 a 105 anos a possibilidade de ascensão a todos os níveis. Não cumprir esse artigo é não cumprir a Lei 3022 de 2014. Destaques do projeto de lei proposto pelo Sindiagente, a redação que foi enviada a essa casa. Redação do projeto do caput. Altera a nomenclatura dos cargos de agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito e dá outras providências. O que nós entendemos como uma redação adequada? Altera a nomenclatura do cargo de agente comunitário de segurança e dá outras providências. Suprime o agente municipal de trânsito. 2. Redação do projeto do artigo 1º. Artigo 1º. Os cargos de provimento efetivo do agente comunitário de segurança e agente municipal de trânsito passam a ter denominação de guarda civil municipal, cargo de nível médio, formação em carreira única, na forma dessa lei e da Lei 3022, de 8 de agosto de 2014. A nova redação diz que, artigo 1º, o cargo de provimento efetivo de agente comunitário de segurança passa a ter a denominação de guarda civil municipal, cargo de nível médio, formação em carreira na forma dessa lei e da Lei 3022. Portanto, não constará o agente público, o agente municipal de trânsito nessa redação. Terceiro, redação do projeto do parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. A descrição detalhada do cargo de guarda civil municipal e agente municipal de trânsito encontra-se no anexo 1 dessa lei. Foi a matéria que foi enviada para essa casa, pelo Executivo. São as atribuições da lei vigente. A nova redação que o Sindiagente propõe é a descrição detalhada do cargo de agente da Guarda Civil, no anexo 1, retira toda e qualquer atribuição de trânsito. As atribuições de trânsito são competências do agente municipal de trânsito e assim deve permanecer, já que os dois cargos não são únicos, conforme a Constituição Federal diz, não o Sindiagente. Então, basta que cumpra-se a Constituição Federal para que a gente evite problemas. Redação do parágrafo do artigo 4º. Os integrantes da Guarda Civil Municipal de Vitória poderão portar arma de fogo nos termos da legislação federal vigente e de convênio firmado com a Polícia Federal. A nova redação que propõe o Sindiagente é o agente Guarda Civil Municipal de Vitória poderá portar arma de fogo nos termos da legislação federal vigente e do convênio firmado com a Polícia Federal. Então, na verdade, o que mudou aqui foi a sutileza. Os integrantes da Guarda Civil Municipal passam a ser o agente da Guarda Civil Municipal, que é o agente específico. 5. Redação do projeto parágrafo único do artigo 4º. Parágrafo único. A autorização para o porte de arma de fogo poderá ser suspensa a qualquer tempo em razão de restrição médica, determinação judicial ou por decisão justificada do secretário municipal de Segurança Urbana. Na verdade, essa decisão, ela tem que ser uma decisão amparada na legislação. Não pode ser um gosto do secretário. Redação do parágrafo 3º do artigo 3º do artigo 7º. No artigo 7º está dizendo que o quadro da Guarda Civil Municipal de Vitória é integrado pelos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal de nível médio, e aí vai. A nova redação é o quadro da Guarda Civil Municipal de Vitória integrado pelos ocupantes de cargo de Guarda Civil Municipal e agente municipal de trânsito, já que o governo queria suprimir o agente municipal de trânsito, incorporando as suas funções a funções do Guarda Civil Municipal, que é ilegal e inconstitucional. 7.1, nova redação do artigo 13 do artigo 34. O plano de carreira, cargos e salários não foi discutido com o Sindiagente. A administração propõe, nos artigos acima, alteração da lei vigente, que não contempla a categoria. Observação, o parágrafo único do artigo 11 do projeto do governo, a mudança de funções poderá ocorrer mediante a anuência do agente e prévia qualificação inconstitucional, inferindo o artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que diz que a investidura de cargo público somente ocorrerá por concurso público. Sem concurso público, é vedado
toda e qualquer investidura ao cargo. É isso que o governo quer fazer. Sem concurso público, fazer uma aprovação de outro cargo público junto com o já existente. B. Suprimir o artigo 12. Fica estabelecido o prazo de 36 meses para cumprimento das atividades. Ficou sem sentido esse artigo 12, porque ele entra em conflito com o caput. Essa é a posição do Sindagente e nós esperamos que essa casa tenha a sensatez de recusar o projeto de lei do governo, porque ele é inconstitucional. Muito obrigado. Senhor presidente. Ok. Então, Cindy, a gente já está finalizada a fala. Vereador Renato Bolão. Queria perguntar, quando o Executivo encaminhou o projeto de lei para essa casa com relação à unificação dos agentes de trânsito e os agentes comunitários, na mensagem o prefeito disse que era para adequar essa unificação a uma lei federal. Ele relatou ali que no projeto de lei emitido para essa casa faltou 10 artigos da lei federal, isso é o que eu entendi. Aí eu queria que você fizesse um breve relato, que artigos são esses e o que prejudicaria a retirada desses artigos nesse projeto de unificação. Vereador, a pergunta é apropriada e excelente para o debate. Eu não tenho as respostas para o senhor e a essa casa, os motivos que o Executivo fez para suprimir esses artigos. Esses artigos estão previstos na Lei 3022, de 8 de agosto de 2014, e essa lei ela tem um prazo de 2 anos para entrar em vigor em toda a sua totalidade. Então, em 8 de agosto de 2014, as prefeituras que possuem suas guardas civis municipais, que não se adequarem a essa lei, está com sua guarda civil municipal de forma irregular. Então, é uma excelente pergunta que o senhor faz, mas para que o Executivo deveria ter essas respostas, porque ele encaminha para essa casa um projeto e esquece de incluir 10 artigos, 10 parágrafos, que são os que eu li no início dessa audiência pública. Nós não temos essa resposta. Simplesmente é um projeto de lei inconstitucional que tramita nessa casa. Eu sei, mas na avaliação por parte do Sindagentes, a retirada desse artigo prejudicaria em que a unificação? A unificação ela é ilegal. O caput, ele diz que está fazendo uma unificação do cargo de agente de trânsito com o de agente da Guarda Municipal. São cargos distintos. Isso, a Constituição diz, no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, no artigo 144, trata exclusivamente das guardas civis, dos agentes da Guarda Civil, que são os de azuis que estão aqui presentes. Os agentes de trânsito, agentes municipais de trânsito, agentes distritais de trânsito, eles foram, por força de aprovação de uma emenda constitucional, a emenda 82, eles foram inseridos na Constituição e passam no parágrafo 10º. Então, o parágrafo 10º trata do trânsito, está na Constituição, o parágrafo 8º trata da segurança pública através dos agentes comunitários de segurança, que são o quê? Os guardas civis municipais, que a lei federal manda, em 8 de agosto de 2016, modificar a nomenclatura dos nossos cargos. Os nossos cargos hoje estão no plano de carreira da Prefeitura como agentes comunitários de segurança e só vão poder existir um ou outro previsto em lei. Ou é o guarda municipal, civil municipal, ou o guarda metropolitano, para aquelas prefeituras que possuem a sua guarda metropolitana. Quando nós tivermos uma região metropolitana em Vitória, quando isso for aprovado e consensado entre os prefeitos, nós vamos ter uma guarda metropolitana. Por hora é uma guarda municipal ou guarda civil municipal. Não poderá, a partir de 8 de agosto de 2016, existir mais a nomenclatura agente comunitário de segurança. Então, portanto, respondendo ao senhor com mais clareza, o artigo 144 trata do agente da guarda municipal no 8º, no parágrafo 8º, e o agente de trânsito no 10º. Eles são distintos.
E a Prefeitura Municipal de Vitória quer torná-los únicos. Isso é inconstitucional. Posso? Outra pergunta também. Hoje, você sabe me dizer quantos agentes de segurança comunitária nós temos na cidade de Vitória? Quantos agentes hoje? Tem esse número aí? Sim. Mas nós temos, eram 227 há um ano atrás. Nós devemos estar com 220 agentes, porque alguns já foram embora por assumir funções públicas em outros concursos. 220 agentes comunitários de segurança e mais ou menos 240 agentes de trânsito. E uma outra pergunta. A legislação, ela diz quantos mil habitantes por agente? Eu não tenho essa informação. Fala alguma coisa nesse sentido? Sabe me dizer? O projeto de lei 3022, ele traz no seu conteúdo exatamente quanto que é o cargo máximo em função proporcional dos seus habitantes. Isso. Isso está na 3022. Mas ele fala o número de habitantes por agente? Eu estou com a lei aqui, a 3022, eu posso dizer para o senhor aqui, consultando. Sim. Vereador, o artigo 7º, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a, inciso 1, 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. No caso, em Tela, que é o nosso município, 0,3% em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. É o nosso caso aqui. Vitória tem menos de 500 mil habitantes e mais que 50 mil. E esse percentual é de 0,3%. Espero responder para o senhor. É uma conta que eu tenho que fazer aqui depois. Ok, só para... Nós temos até 1 hora, né? Porque nós temos a comissão de justiça agora. Só para fechar o entendimento aqui, o Sindagentes é contrário ao projeto por entender que não há de se falar em unificação de cargos de guarda, da guarda com agente de trânsito, de agente comunitário com agente de trânsito. Então, essa é a posição do Sindagentes. Se eu entendi bem, tem alguns locais que criaram a guarda ambiental, por exemplo, e tem a guarda ambiental, a guarda municipal de segurança, a guarda ambiental. Isso que talvez teria que virar a guarda escolar, teria que virar uma coisa só dentro desse projeto de lei federal. Pelo que eu estou entendendo, são dentro da mesma concurso, eles foram deslocados para atividades diferentes, e hoje não poderia isso de acordo com a lei federal. O agente de trânsito é tratado de uma forma, nesse caso não tem nada a ver com, não foi um desmembramento da guarda que existe hoje. Então, o entendimento seria que essa unificação que trata a lei federal é para tratar da unificação nesses casos, em que há mais de um tipo de guarda criada dentro do mesmo município. Criar a guarda ambiental, um destacamento da guarda escolar, isso teria que virar tudo com uma nomenclatura só. Tá. Então, assim, é o posicionamento do Sindagentes. Nós vamos ter aqui na próxima semana mais uma entidade, né? A gente está fazendo de forma separada, até para ficar o posicionamento, sem um debate muito extenso, e a gente avançar para passar esses questionamentos para a Prefeitura, e na última audiência a gente ouvir a Prefeitura em relação a todos os questionamentos, se for o caso. No caso de vocês, pelo que eu entendi, o projeto de lei deveria tratar de outros assuntos, não da unificação, ok? Então, essa que poderia tratar da questão do plano de cargos, de uma série de outras coisas, mas não de unificação desses cargos entre agente de trânsito. Então, ficou claro, eu acho que o posicionamento do Sindagentes para a Câmara. Eu acho que
resumindo, né? Eu vi também que tem a questão dos 10 artigos, né? Então, ficou bem claro. É sobre o assunto? Porque nós temos 2 minutos, Marco. Boa tarde a todos. Eu sou do Cadastro de Reserva da Guarda Municipal. Eu só queria perguntar ao Calique aí do sindicato, que até agora eu não entendi. Onde é que está na Lei 13.022 que as prefeituras terão que unificar a Guarda Municipal? Onde é que está escrito isso? Que aqui está dizendo que as competências de trânsito elas devem ser passadas para a Guarda Municipal, que não fala nada de unificação. Ok, eles estão defendendo exatamente sim, isso, que não tem unificação. Exatamente isso, porque é bastante providencial a sua pergunta, porque a lei federal não mandou unificar, hora nenhuma. O executivo, por conveniência própria, e ele deve responder a essa casa qual foi essa conveniência, não diz que tem que unificar, tanto que isso é verdade, que na Constituição Federal, o artigo 144, que ia até o nono, o parágrafo 9º, e a Guarda Civil está no 8º, desde a promulgação da Constituição em 88. Em 2014, foi feita uma emenda constitucional, emendando o artigo 144, e acrescentando a figura constitucional do agente de trânsito. Ou seja, cria-se a figura constitucional do agente de trânsito no parágrafo 10 do 144, em 2014. O 8º, o Guarda Civil estava no 8º desde a promulgação da Constituição, e Vitória, não sei por que razão, quer unir os 2 cargos que constitucionalmente são distintos. Para finalizar, o município, eu sei que, não pergunto para você não, pergunto endereçada até o Bolão, até o Gandini pode falar isso aí, que são legisladores municipais. O município ele tem poder, uma vez que ele cria um concurso público para provimento de vagas de agentes de trânsito e agentes comunitários de segurança. Concurso público são 2 vagas distintas. Ele pode amanhã ou depois tornar o agente comunitário, o agente de trânsito, passar ele para as atribuições de segurança sem devido concurso público, Bolão? Isso é permitido por lei? Só rapidamente, até porque a gente está esgotando, só que, de fato, o entendimento do Executivo é que a lei federal manda fazer isso. Se tivesse lei respaldando, como aqui o entendimento do sindicato, que a lei federal não manda fazer isso. Né? Você também tem entendimento que a lei não manda. Não, porque está escrito aqui na lei, ela não diz que tem que unificar. Não, mas existe um entendimento do município que a lei dá até a 8 de agosto, que é para unificar. Eles vão falar, eles vão estar aqui para falar por que eles estão entendendo isso. Se não for isso... Quem fez a lei vai estar aqui para explicar? Vai. Não, quem fez a lei 13.022? Não. Eu quero saber da 13.022, vocês estão unificando a guarda em cima da 13.022. Por outro lado, tem um edital, quando foi feito o concurso, né? Tem um edital que especifica a participação no concurso, se é para agente comunitário ou agente de trânsito. Agora, tem que se ver se a validade desse edital se está dentro do prazo. Mas no outro entendimento também, pelo meu entendimento, eu não sou nenhum jurista, no outro entendimento também, a partir do momento que se passar a unificação na adequação da Lei 3.022, naturalmente o agente de trânsito ou o agente de comunitário que for chamado, ele vai ser qualificado. Assim, a gente não sabe o pós, só que assim, ponderar... aqui nós estamos discutindo o seguinte, o projeto fala da unificação, o município entende que existe uma necessidade de regulamentação, o sindiagente está colocando que acha que não deve ter essa unificação, porque não exige, a lei não exigiu isso, ponto. Nós vamos agora partir para os outros sindicatos, o entendimento dos outros, e ouvir o município por fim. Acho que essa é a proposta desse ambiente. Eu só estou com dificuldade, Maicon, porque nós iniciamos já o horário da Comissão de Justiça. Só para deixar por favor, então, só para questionamento, Gandini, porque é complicado. As pessoas fazem um concurso público para agente de trânsito. Você tem a opção de escolher
Por exemplo, no meu concurso público, eu poderia fazer para os 2 cargos. Eu optei pelo agente de segurança. Estou falando só do meu concurso, não, dos anteriores também. Então, fica complicado. O cara faz para agente de trânsito, é porque ele quer ser agente de trânsito, senão ele queria fazer para agente de segurança comunitária. É isso que complica um pouco, entendeu? Mas, assim, eu compreendo totalmente, quando as pessoas fizeram o concurso, fizeram para o cargo e tal. Só que se existisse, na hipótese do Sindagente, não existe essa lei pedindo para unificar. Se existir uma lei maior, federal, que fale, a gente não tem aqui que ficar discutindo se pode, se não pode. Aí é o judiciário, a lei está autorizando. Então, assim, do nosso ponto de vista aqui, a gente está no pré ainda, a gente está discutindo se essa lei está de fato mandando unificar. Se não tiver também, acho que é o nosso entendimento aqui, a Câmara reprovar o projeto. Eu acho que é simples assim. Né? É só a gente chegar ao convencimento dos vereadores. Apesar dos sindicatos considerar a Lei 8.114, de acordo com a Lei 8.114, a Guarda já está até unificada e já está exercendo as funções de trânsito. Que a Guarda ela retém os cargos de agente de trânsito e agente comunitário de segurança. Isso forma o corpo docente da Guarda Municipal de Vitória. Como é que se fala na unificação? A única coisa que se adequaria era só o uniforme. Nós tivemos um caso aqui, acho que não me falha a memória, o vereador Gandini também estava aqui. Nós tínhamos aqui os agentes de saúde, que eles foram designados por designação temporária. Depois veio uma lei federal que mandou efetivar eles, e a prefeitura efetivou. Mas sem essa lei federal, nós não poderíamos fazer isso nunca. Só que tem uma lei que abriu essa possibilidade, né? Ok. Vou pedir só para a gente ser bem, porque realmente a gente não pode extrapolar o tempo da... Mas vamos lá. Complementando também o debate, a lei 13.022 de 2014, ela foi criada, né, para estabelecer diretrizes para a atuação das guardas civis municipais, né? Ela não surgiu para unificar cargo, para transformar cargo, nada disso. Ela estabelece as diretrizes para o funcionamento e operação das guardas civis municipais. Como já existe guarda civil municipal em São Paulo, em BH, Rio, todas as cidades. A Lei 13.022 ela vem para isso, para estabelecer as diretrizes para funcionamento das guardas municipais. Ela não trata de transformação de cargo, de unificação de guarda, nada disso. O cargo de agente de trânsito está na PEC 82, regulamentado na Constituição. Então, assim, muitas vezes fala, veio a lei federal, então tem que ser unificado. Não tem que ser unificado. A lei 13.022 regulamenta as guardas municipais, porque até então elas estavam num vazio do artigo da Constituição, né? Proteção de bens, instalações e patrimônio. E lá a 13.022 veio para elencar muitas outras atribuições. Então, assim, ela não veio para tratar de guarda onde tem trânsito, onde tem segurança, onde não tem ambiental, nada disso. Ela veio apenas para elencar as atribuições da Guarda Civil Municipal. Obrigado. Obrigado, Rameli. Mais algum para a gente finalizar? Ok, então, assim, agradecer. Nós vamos ter os próximos debates. É importante que a gente participe, até para ver o ponto de vista, por que levou a essa apresentação. Uma informação importante que eu perguntei ao Calheiro e já informei, inclusive, os sindagentes, que não há necessidade pressa para essa votação. O que houve de entendimento do Executivo é que haveria essa necessidade de enviar esse projeto para casa antes de agosto, porque a preocupação deles era não estar cumprindo um prazo. Então, assim, ele se sente contemplado de ter enviado o projeto. Então, a discussão aqui, à vontade, com muita tranquilidade, a gente vai fazer a discussão. Então, reforço essa fala do secretário municipal. Então, obrigado a todos. Vamos encerrar a sessão, já chamando para a próxima, que será no próximo dia 14, quinta-feira que vem, no mesmo horário. Obrigado.